não diria: King of the Power. Pra cima de mim não! Pra cima de mim não! Pra cima de mim não! Lugar de menino é na companhia dos pais. Um pregador que disse: altar não é lugar de menino. Essas pessoas chegaram no dia mau, o dia da velhice, e perderam muito tempo debatendo, degladiando, arrumando problema, fazendo escândalos em ministérios. E agora Deus está levantando uma nova safra, que é nova, que é juvenil, porém não tem mácula. Porém, ninguém pode chamar de adúltero, ninguém pode chamar de polêmico. Não vão parar o ministério que Deus está levantando. Se necessário for morrer pelo evangelho e pelo que eu defendo, morrerei pelo evangelho. Assim como muitos já passaram por momentos difíceis. Aguentaria até o fim. O pregador e profeta mirim Miguel Oliveira está descumprindo as ordens do Conselho Tutelar. Foi até a um dos maiores congressos de missões pentecostais do mundo, que é os Gideões Missionários da Última Hora, e não foi recebido da maneira que ele esperava. Segundo ele foi agredido e expulso por seguranças que estavam no local. Para vocês, fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar, começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém, eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei, mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo, pela obra missionária, mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido, e eu não vou desrespeitar ninguém. Completamente indignado, Miguel Oliveira foi até o hotel onde estava hospedado o deputado e pastor Marco Feliciano. Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei: eu acho que eu te conheço. Ele disse: sou eu, pastor. Eu falei: quem? Eu falei: eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim: meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. No mundo gospel, nesses últimos dias, podem até sentir pena do Miguel Oliveira, por ele ter sido retirado à força por seguranças do espaço do Congresso dos Gideões Missionários. Se for verdade, porque eu não acredito nas coisas que esse menino fala. E olhando de perto esse caso, nós vimos que é o retrato fiel daquele velho ditado que diz: quem não te conhece, te compra. E é justamente isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Expor toda essa confusão envolvendo a suposta agressão que ele alega ter sofrido por seguranças e comentar o que foi dito pelo pastor Marcos Feliciano nesse mesmo evento sobre esse caso do Miguel Oliveira. Fique até o final do vídeo, porque realmente esse vídeo é bombástico e com certeza você vai entender o que aconteceu e o que está acontecendo neste caso tão polêmico. Antes de continuarmos esse vídeo, eu já te peço, por favor, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações e taque o like para esse vídeo. Nesse canal abordamos assuntos referentes à política, religião e também assuntos que estão em alta, né, gente? Então, já se inscreva para nos acompanhar aqui e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. O que nós iremos ver aqui é mais uma prova de que a manipulação mental e emocional, quando é bem ensaiada e bem apresentada, ela consegue dobrar até os mais experientes. E foi exatamente isso que Miguel Oliveira fez. Ele conseguiu empurrar a sua narrativa inventada, goela abaixo de um monte de gente. E pior, teve quem engoliu sem questionar. Ele vendeu uma narrativa falsa, recheada de histórias dramáticas, desmentidas pela própria família da mãe. Essa história que ele nasceu cego, surdo, mudo e que a mãe tem câncer, muita gente está engolindo isso como verdade absoluta. E sabe quem engoliu também? Marco Feliciano, um deputado e pastor que, ao invés de se posicionar com base na palavra de Deus e nos fatos que têm acontecido nas ministrações de Miguel Oliveira, preferiu dar palco para mais um espetáculo do Miguel. Depois que Miguel afirmou ter sido supostamente expulso à força do Congresso dos Gideões, ele disse que foi retirado com violência do Congresso por seguranças. Uma história que, sinceramente,
está muito mal contada. E eu não consigo acreditar, depois eu vou falar o porquê. Ele saiu do congresso e foi direto bater na porta do quarto do hotel do Feliciano pedindo ajuda. E o que o Feliciano fez? Subiu no altar dos Gideões, passou a mão na cabeça do menino e com essa defesa manjada que ele é só um menino, é claro, é um menino que gosta de dinheiro, né, gente? Que sabe entrar na mente das pessoas e manipular para as pessoas dar pix de até R$1.000 para ele. E o Feliciano, então, foi e defendeu o Miguel, como se o Miguel fosse uma vítima do sistema e não houvesse por trás dele alguém, certo? Com um roteiro meticulosamente escrito. O que Marcos Feliciano fez no púlpito não foi defender o evangelho, foi proteger o teatro todo. Defender Miguel Oliveira, que realmente virou um meme, virou escândalo dentro do mundo gospel e também no mundo secular. Então assista o vídeo e tire as suas próprias conclusões e depois eu volto aqui para dar a minha sincera opinião. Coisa para vocês. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém. Eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei. Mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo pela obra missionária. Mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido e eu não vou desrespeitar ninguém. Bom, ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei, eu acho que eu te conheço. Ele disse, sou eu, pastor. Eu falei, quem? Eu falei, eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim, meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora. Eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele, e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele, Miguel, existe 2 tipos de fama, a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança. Todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola e estude. Segundo conselho que eu dei para ele, quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar a Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente. A mãe está com câncer faz 5 anos. E a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele.
Agora vamos colocar os pingos nos is. Essa proteção emocional feita por Marco Feliciano no altar dos Gideões em defesa do Miguel Oliveira é uma jogada estrategicamente calculada. É um discurso muito bem construído para gerar comoção e desmontar as negativas contra as heresias do Miguel Oliveira e brindar também o garoto. O Marco Feliciano deveria respeitar o altar. O altar não é um palco para manipulação de sentimento. É um lugar de confrontar mentira com verdades. Porque tudo isso funciona muito bem para o público que se alimenta de sentimentalismo, certo? Mas nós, aqui não. Nós não estamos lidando com emoção, estamos lidando com fatos comprovados e expostos. São fatos duros. Miguel Oliveira não é um mero garoto ingênuo que não sabe o que está fazendo. Ele é uma peça ativa de um sistema de manipulação e de um show de falsos testemunhos, de agenda-caras e igrejas lotadas na base da mentira. E o Feliciano olhou para o Miguel e disse que se viu nele. Pois a pergunta que fica é, se ele se viu como? Como um jovem cheio de vaidade, cheio de soberba, com sede pela fama e zero compromisso com a palavra de Deus? Porque se for isso, não faz sentido. Porque Miguel Oliveira não está sendo perseguido. Ele está sendo desmascarado. E não por ódio, mas por zelo. Zelo pela igreja, zelo pela palavra, zelo pela verdade. Porque muitos foram enganados pelas encenações desse garoto. A mesma defesa dos apoiadores das falcatruas, dizendo assim, ele é só uma criança. Gente, o problema não está na idade de Miguel, está no que ele está representando no altar, no que ele fez, no quanto ele já mentiu em nome de Deus, ao contrário do que o pastor Marco Feliciano falou. Ele alegou acusando os canais cristãos de se aproveitarem financeiramente das denúncias feitas contra Miguel Oliveira. A verdade é que o próprio Miguel Oliveira se transformou num produto lucrativo que nasceu nos púlpitos, que embalou esse personagem e rotulou-se de profeta mirim e colocou na prateleira do circo gospel. Quem fez isso foram os pastores que compraram esse personagem criado pela mãe. Quem está se beneficiando realmente financeiramente são as igrejas que o convidam. Quem se beneficia desse garoto é os pastores que agendam cultos, pregações para ele. E realmente tudo isso virou um espetáculo. Miguel Oliveira virou moeda, porque o sistema evangélico moderno tem sede de novidade e não se importa se vem da Bíblia ou de um teatro, desde que encha as igrejas e engorde os cofres dos pastores. Então, antes de apontar para quem denunciam essas palhaçadas, essas pataquadas, quem denuncia essas coisas totalmente fora das escrituras sagradas, primeiro a gente tem que olhar para dentro dessas igrejas, para esses pastores que realmente usam de qualquer um para angariar fortunas e encher igrejas, porque na verdade eles estão sedentos por plateia. E quando alguém ousa questionar esse sistema, como esse garoto, aí aparece alguém querendo defendê-lo e querendo criticar aqueles que denunciam esses tipos de comportamento. Esse garoto apareceu como realmente um mito, um garoto com 14 anos, com uma boa oratória, com um conhecimento básico de Bíblia. Realmente ele se tornou um popstar dentro das igrejas. Aí vem um pastor como Marco Feliciano defender esse tipo de coisa, uma encenação, o garoto ter mentido sobre doenças, ter falado que anjo está descendo, anjo está descendo, anjo está subindo, uma pataquada, e ainda cobrando um cachê de 30 mil reais para fazer essas pregações, esses sermões. Amados, realmente é uma palhaçada dizer que nós estamos perseguindo. Isso não é perseguição, isso é prestação de contas, porque essa história de mãe com câncer, pai descrente, irmã feiticeira e ele com câncer, mudo, é uma pataquada, é uma vergonha. Então, não é verdade. Quando os pastores, igual o Marcos Feliciano, sobe no altar e usa de seu argumento para querer defender Miguel Oliveira, as atitudes do Miguel Oliveira é vergonhoso. Porque percebemos que os pastores hoje em dia não têm compromisso com a verdade que está nas escrituras sagradas. E púlpito não é palco. Não é palco. E é uma vergonha ver Feliciano ainda ter a coragem de defender e proteger alguém que está enganando os emocionados e saqueando a igreja.
Mas é claro que ele fez isso, porque quem lucra com Miguel Oliveira são os mesmos pastores que colocam ele no altar. E ao mesmo tempo que se Miguel Oliveira, é claro, é perseguido pela internet, ele é promovido por ela. E quando é desmascarado, os defensores correm para bancar os salvadores da alma ferida. Mas não se iludam, tá? A ferida que dói aqui não é espiritual, é a ferida do orgulho e da fama manchada. Se Feliciano realmente se preocupasse com Miguel, ele não lhe daria palavras doces. Ele lhe daria limites, correções, verdades e disciplina. O pastor Marco Feliciano faz questão de relatar todo o teatrinho do Miguel no quarto, pintando o Miguel como se fosse um coitadinho, emocionado e abalado. Mas em momento algum, eu repito, em momento algum, vimos ele aconselhando esse garoto para parar com essas invenções, com as mentiras em cima dos altares. Eu fiquei esperando o Feliciano dizer assim: Miguel, para de mentir em cima dos púlpitos, para de usar a palavra de Deus para tirar dinheiro do povo. Ou quem sabe chamasse ele de lado e dissesse: Miguel, desça do altar com esse negócio de pix de R$1.000, certo? Em nome de Deus. Isso é profanação, isso é mercantilismo disfarçado de pregação, entendeu? Ninguém, nem um momento o Feliciano fez isso, mas sim passou o pano para o garoto e abriu uma porta enorme, ainda mais para esse garoto. Porque agora, com a fama e ainda sendo encobertado por pastores como Marco Feliciano, é claro que ele vai continuar pregando, ele vai continuar indo nas igrejas, contando as pataquadas, os testemunhos dele sem veracidade e enganando mais e mais pessoas. E aí, você concorda comigo? Ou você está de acordo com Marco Feliciano? Você concorda com o que ele disse? E Feliciano ainda usar a imagem dos canais aqui do YouTube como vilões é uma vergonha. Porque esse menino passou de todos os limites. E quem banaliza a mensagem do evangelho precisa sim ser confrontado. E ponto final. Não importa se tem 14 anos, se tem 10 anos. A partir do momento que subiu em cima de um altar, de um púlpito, e abriu a Bíblia e começou a pregar heresias, vai sim ser confrontado. E não adianta falar que é novinho, que tem 10 anos, que tem 12 anos, que tem 15 anos. Falou mentira, enganou, tentou arrancar dinheiro do povo em nome da fé, usando a palavra de Deus. Vai ser sim confrontado e desmascarado. Concorda comigo? Deixa o teu comentário aqui abaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, taca o like para esse vídeo, comente a tua opinião aqui embaixo, certo? Porque eu preciso da tua opinião. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!